Eu vou depois levar essa máscara que eu confeccionei. Vai combinar. Uruguaiana pra ele, tá? Pra deixar ele bem Adoro pimposo. A mim você não me escapa. E o Vaguinho? O look do Vaguinho? Vaguinho tá classudo, né? É aquela ala artística classuda da escola. Ele já chega chegando. Já chega chegando, né, amada? É isso. Ele é poderosíssimo. Ele começa na concentração e a gente já avista desde a Praça da Apoteose. Sensacional! Ó, Muito bom. um beijo, esse programa vai estar Ó, sensacional. com uma análise dessa pro fim de semana, a galera vai bombar, hein? Agradecemos. Ziriguidum. Olha, Luiz, arrebenta isso. Eu tô vendo que você vai se divertir Obrigada, demais. Milton. Beijo. Beijo, Gostei amados. aqui, viu? Partiu Tchau. Sapucaí. Adoro vocês. Fui, Ziriguidum. Ziriguidum. Meu Deus do céu, Luiz. Um beijo, bom fim de semana, bom programa pra você. Um beijo, gente. Muito bom estar com vocês. Inclusive, o programa de hoje, respondendo a pergunta de Vaguinho, que perguntou o que tem. A gente está começando mais um Vem com a Gente nas super tardes aqui na Band. E hoje a gente tem pautas importantes. O sextou aqui no programa. Eu tô com o ator Maurício Machado, que encerra esse final de semana a temporada do Rio, do espetáculo O Veneno no Teatro. E por falar em veneno, hoje, anota aí, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco, que foi criado nessa data super importante como um alerta sobre os malefícios do tabagismo. E eu tô aqui com o doutor Ulianov Toscano, cirurgião de cabeça e pescoço, que veio falar no assunto, inclusive os riscos, tratamentos. E pra gente entender melhor, eu vou chamar um programa especial, um momento especial aqui no nosso programa, pra gente falar sobre esse assunto. 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data serve para conscientizar sobre os males causados pelo cigarro. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo são usuários de tabaco. Ele é responsável por 90% das mortes causadas por câncer de pulmão. Também é causador de diversas outras doenças. Para falar no assunto, no estúdio do Vem com a Gente, o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Ulianov Toscano. Obrigada, doutor, por estar aqui hoje. Muito obrigada, Maurício, também, pela presença. Obrigada por estarem aqui. Doutor, falando sobre a data de hoje tão importante, já há alguns anos a gente vê várias campanhas, né, Maurício, contra o tabagismo, os riscos, quais os malefícios, mas ainda assim, muita gente é usante, usa, né, na verdade, o cigarro ainda. Então, é interessante que, apesar de todas as campanhas nacionais e mundiais, e friso que o Brasil é um dos países que tem um controle mais pujante, né, contra o tabaco, a gente não pode fumar em ambiente fechado, repartições públicas, crianças não podem comprar cigarro, ainda é um problema de saúde pública. Estima-se no Brasil que mais ou menos 10% de causas evitáveis de doenças são causadas pelo tabagismo. Doenças como neoplasias, infartos, acidentes vasculares cerebrais. O simples ato de parar de fumar já poderia evitar uma série de doenças. Com certeza. E qual a importância dessa data de hoje, doutor, dessa conscientização? Então, hoje é o dia mundial, né, sem cigarro, sem tabaco, né? E esse ano o tema principal é a proteção das crianças e adolescentes contra a interferência na indústria do cigarro, né? Se a gente se lembrar no passado, né, a indústria do cigarro, ela tinha propagandas muito agressivas com relação ao tabagismo, né? A gente via atores de Hollywood, inclusive próprios médicos eram pagos pela indústria do cigarro na década de 50, 40 para falar que era um tratamento de saúde, né? Nossa, então é uma indústria extremamente agressiva, né? E com toda essa regulamentação que teve a respeito do cigarro, surgiram outros problemas com relação ao tabagismo, que são aparelhos eletrônicos, como vapes, pendrives e pod, né, que são esses que a indústria do cigarro vai em cima das crianças e adolescentes para começar o quê? O vício precocemente. E que parece que são mais maléficos e mais cancerígenos, inclusive. É verdade, Maurício. Os vapes, né? Então, isso é super interessante esse comentário, porque a maioria a população da forma geral fala, não, isso não é cigarro, isso é só um vape. Porque o vape, a base dele é água com substâncias, né? Dentre elas a nicotina, o cigarro, mas uma série de outras substâncias sintéticas que causam vários malefícios. Isso está corretíssimo. E aqueles cheirinhos que, na verdade, mascaram, né? Isso, E a que enganam. cor também, tabaco, né? Inclusive, a gente está só com problema de áudio do Maurício e a gente vai só pegar o microfone de mão, por favor, produção. Tá aqui do lado, na verdade. Deixa eu só aqui. Onde que tá a produção? Ah, sim, aqui. Perdão, gente. É isso. Ao vivo tem disso, viu? Pra gente poder escutar melhor. Maurício, liga só, por favor, o microfone. Perfeito.
Agora sim a gente consegue bater esse papo e ouvir Maurício. Inclusive, eu vou até pegar esse gancho, Maurício, do que você falou e do que a gente vem falando, né, doutor? Antigamente as campanhas eram muito atrativas. Eu lembro dos comerciais com cowboy, né, das marcas de cigarro, nas próprias novelas. E, Maurício, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não sei se você é usuário, né, de tabaco, mas se você já fez algum personagem, se você já vivenciou isso na sua carreira, já precisou fumar, já precisou trazer esse item para a cena. Então, eu não sou fumante, tenho muitos problemas, inclusive, acarretados por uma infância, onde na sala eu era obrigado a ser fumante passivo. Sim. Por conta do meu pai, que era um fumante que fumava 3 maços de cigarro por dia. Então, fechava-se a janela por conta da interferência do barulho externo para poder ver a novela, a televisão, e eu ficava naquela fumaça. Ali, e isso me acarretou uma alergia. Então, qualquer cheiro de cigarro, eu começo a tossir, eu tenho problemas respiratórios em relação a isso. E no espetáculo que eu estou fazendo, eu faço um ator da década de 20, um ator francês famoso. Que era uma época que usava-se o cigarro, ainda mais nessa questão do país, da França, que tem muito consumo também. Exatamente. E nessa composição do meu personagem, eu fumo. Eu criei ele fumando, inclusive. Mas aí, o recurso que eu usei foi usar um cigarro sem tabaco, né? Sem nicotina, né? Que é um cigarro específico, especial para isso. E, doutor, cigarro sem nicotina, quais são os benefícios, se há que existe, né, de repente, para uma questão de vício na nicotina para poder retirar? Existe algum malefício? Então, de uma forma geral, fumar é ruim, sempre é ruim, né? A nicotina, digamos, é o agente talvez mais viciante, né? Nós no corpo temos receptores específicos para essa droga, como qualquer outra droga, né? Como o álcool, ou então qualquer outra droga tem receptores específicos que causam vício. Então, a nicotina é o mais viciante, né? Causa uma série de problemas relacionados à nicotina, mas qualquer cigarro, a nicotina é uma das substâncias. Existem várias outras substâncias altamente tóxicas e altamente cancerígenas. E quais são essas substâncias? Os derivados do benzeno, derivados do CO2, derivados de aminas, são várias outras substâncias que quando queimam, né, causam danos, e a indústria inteligente, né, essas substâncias potencializam a absorção da nicotina, potencializam o vício, né. Outro ponto importante é que o simples ato de fumar, né, mesmo cigarro sem nicotina, o calor é cancerígeno. Sim. O calor é cancerígeno. Então, e é interessante que, dependendo do tipo de como você fuma, muda o tipo de lesão que causa. Cigarro tem mais lesões em lábio, ponta de língua, cachimbo na parte posterior da boca, porque o fumo faz o calor faz a mesma curva do instrumento, ali, né? Do do próprio cachimbo, Sim. né? E com relação também à concentração, né? Quanto mais fácil inalar, né, mais dano vai causar, né? Por isso que hoje em dia, assim, os vapes e os pendrives têm um potencial de causar doença muito precocemente, né? A gente sempre via falar sobre quem fumava, começava a fumar na adolescência, tem um problema que quinta, quarta década de vida, né? Hoje em dia a gente está vendo jovens com 30 anos com doenças gravíssimas relacionadas ao cigarro. Por quê? Porque a quantidade que se fuma e a quantidade inalada é imensa com o vape. Sim, e o vape, na verdade, a gente tem uma questão de acesso também, né? O que o senhor falou do cigarro, a gente vinha falando sobre isso, esse acesso ao cigarro, na verdade o vape é proibido, tá, pessoal? Eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Mas o jovem consegue ter um melhor acesso ao vape, infelizmente. Infelizmente, vamos fazer um exemplo prático. Virou uma moda. Se o jovem for numa banca de jornal pedir um cigarro, ele vai falar assim, é menor, não posso vender, porque legalmente é proibido vender cigarro para um menor de idade, mas ao passo que se ele for na rua vai encontrar um ambulante ou uma pessoa vendendo um vape, vai ter um acesso muito fácil, né? O que você falou é super importante, que os cheiros, as cores, enfim, tem se luzinha, tornam, né? Um atrativo. Se tornam, digamos, legal, se tornam uma moda. Então tem um vape, puxar um vape, enfim, e é muito mais fácil, às vezes, adquirir uma substância dessa, né, do que um cigarro. Até mesmo em países fora em lugares fora do Brasil, na Europa, se fuma muito vape, e ele citou uma coisa super importante. A França é um dos países ainda que se fuma muito. Tem um alto índice de câncer de pulmão e de laringe, porque o hábito de se fumar na França
é enorme e não tem tanta regulamentação como a gente tem no Brasil. Como eu falei anteriormente, não tem essas propagandas por trás do maço do cigarro, como aqui tem, né, educativamente, mostrando as doenças que causam. Porque aquelas fotos a pessoa olha e assusta, né? Maurício, você falou sobre essa questão de ser um fumante passivo, né? Você tinha um parente que fumava na sua casa. E a gente tem uma mensagem de uma pessoa falando exatamente isso, doutor, que parece que tem uma pessoa, né, um parente que fuma há 30 anos, se eu não me engano é a avó da pessoa, há 30 anos já fuma, eles já tentaram de tudo, Maurício, para que ela parasse de fumar e ela não consegue. E agora ela sente dor na coluna, nas costas. Isso teria alguma correlação? Então, na verdade, acredito que sim, né? Teria que se investigar, porque dor nas costas pode ser algum problema que ela adquiriu, restrição pulmonar, o pulmão dela não expande direito por conta da fibrose causada pelo cigarro, né? A doença mais comum causada no cigarro, uma das mais comuns é enfisema. Outras coisas que podem estar relacionadas são tumores que podem causar dor. Então, na verdade, teria que investigar um pouco melhor essa pessoa, mas com certeza alguma relação tem com o cigarro, né? Tem algum ponto de interseção. Maurício, falando sobre essa questão do cigarro, que a gente mencionou, né? Nos tempos áureos ali de Hollywood, etc. Você vê, era chique fumar naquela época, antigamente nos anos ali, né, 50, 60, 70. Você vê no meio artístico, a gente sabe que também tem muitas pessoas que são fumantes. Você vê esse número crescer na sua percepção ou as pessoas têm se conscientizado? Olha, Luiz, eu sou de uma geração, vou fazer agora 52 anos, de uma geração que as pessoas começavam fumando, né? Os jovens, para se integrarem dentro de um meio social e para se mostrarem adultos, eles fumavam. E o meu irmão começou nessa toada, nessa pegada. Aos 11 anos começou a fumar e é cedo, 11, 12 anos, e é um fumante inveterado até hoje. Então, eu percebo, doutor, eu não sei se eu estou errado, que as novas gerações, apesar do vape, elas têm um pouco mais de consciência. Em relação ao cigarro. Em relação ao cigarro. Eu acho que também muito em função disso que o doutor falou, dessa conscientização publicitária de mostrar os malefícios, né, da nicotina, de ser um fumante, né? A longo prazo ou a médio prazo, que isso pode acarretar na sua saúde. Então, eu percebo que há uma melhora nesse entendimento por parte dos jovens, da população, das gerações seguintes à minha. Agora, em compensação, eu percebo muito essa coisa do mascaramento hoje que o vape traz, porque eu vejo muita gente em festas, em baladas, fumando. Porque, não sei se com relação a isso, mas eu acho que é meio permitido, né? Em pistas, em casas noturnas, não tem uma pessoa que fale, olha, aqui não pode fumar, porque ainda não é tido como um cigarro. É verdade, existe essa... Inclusive, a gente vai falar disso, perfeito esse ponto, Maurício. Eu estou aqui hoje, para você que está chegando agora, é o Dia Mundial contra o Tabagismo, né? Contra o tabaco, um assunto super importante. Vou aproveitar para fazer um convite, mande sua dúvida para a gente, qualquer relato, para o nosso QR Code que está na tela. A gente, antes de ir para um break daqui a pouquinho, eu tenho aqui Carlinhos, vou aproveitar, Carlinhos, você não fuma? Não fumo. Cuida muito da voz, né? Porque trabalha com voz. A gente tem que cuidar, doutor Lianor. Boa tarde, Maurício, Luiz. A gente tem que cuidar, né? Porque, afinal de contas, é o ganha-pão, né? É rádio, é dublagem, é capimania. É capimania! Fala pra gente, Carlinhos. Então, eu quero mandar esse recado, aproveitando aí, eu quero fazer uma pergunta pra você que tá achando a sua garagem um pouquinho vazia. Que tal você ganhar uma moto incrível por apenas 9 centavos? Então se anima com essa possibilidade. Mais uma vez a caixinha registradora, Pedrinho, muito obrigado. Então se liga, porque nessa semana o Capimania vai sortear uma Honda ADV 150 por apenas 9 centavos. A Honda 150 ADV é aquela automática, você só acelera, freia, acelera, freia. Então é isso aí, oportunidade perfeita para você ter uma Honda ADV 150 zerada, brilhando na sua garagem. Tudo isso através de um produto 100% seguro e aprovado pela SUSEP. Você pode acessar inclusive o site www.capmania.com.br ou fica mais fácil, pega a câmera do seu celular, aponta para este QR Code que está aparecendo aqui e não perca a oportunidade de faturar essa moto linda pra caramba. Olha aí, Honda ADV 150. Sabe quanto ela vale?
25 mil reais. Você pode ganhar por 9 centavos. Então é a hora perfeita para você encontrar a sorte. Garanta já o seu título, porque essa Honda DV 150 pode ser sua. Capimania, sua mania de ganhar. Você, por favor, Luiz. Maravilhoso, 9 centavos. Nossa, é isso, super legal. Inclusive fácil, né? Apontou a câmera, já foi pro QR Code. A gente vai para um rápido intervalo. Hoje a gente vai mostrar imagens da celebração do Dia de Corpus Christi, que aconteceu ontem. Ainda tem agenda cultural, que é aquele momento esperado, com o melhor do final de semana. O Vem com a gente volta já e você fica aí. Voltamos ao vivo nas super tardes da Band com o nosso Vem com a gente. Hoje recebendo o ator Maurício Machado e o doutor Ulianov Toscano. Inclusive hoje, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. A gente estava falando disso no outro bloco. Doutor, inclusive tem um tema esse ano, né? Que é a proteção da criança e do adolescente, é isso? Isso, a proteção da criança e do adolescente contra a interferência da indústria do tabaco, né? É você imaginar que o tabaco, a nicotina, o vício, por isso, né? É uma doença muito silenciosa, né? Sim. Então começa a se fumar e são anos fumando até causar algum tipo de problema, né? Então, qual é o cenário ideal para toda essa indústria, que é uma indústria muito pujante, né? Criar o vício na infância ou na adolescência, porque é um consumidor, digamos, de longa data, né? E é mais fácil de você entrar, né? Naquele mental ali. Exatamente. E como tiveram várias campanhas com relação à conscientização de não vender cigarro para menor de idade, etc., né? Começou-se outro viés, que é com o vape, os cigarros eletrônicos, né? Que tem tem um colorido, tem um cheiro, né? Que é muito mais fácil atingir as crianças e os adolescentes com isso daí. Sim. A gente tem uma pergunta, inclusive, da Edna participando aqui ao vivo. Eu quero aproveitar para fazer esse convite para você aí do outro lado, no nosso QR Code. Mande pergunta para nós, aproveite que a gente está aqui com o doutor Ulianov. Ela disse que ela já é ex-fumante há 9 anos. Ela queria saber quanto tempo leva para a nicotina sair do organismo, né? Para que ela fosse considerada uma pessoa zero fumante. Então, quando a gente fala da nicotina ou do hábito de fumar, né? A maioria dos estudos mostram que após 5 anos em que você cessou o tabagismo, você entra, digamos, num fator de risco com a população em geral, né? Na verdade, o que quer dizer isso? Pega-se pessoas que têm chance de ter um infarto, digamos assim, né? Depois de 5 anos, aquele mesmo grupo, com a mesma idade, com o mesmo sexo, etc., quem fumou e quem não fumou, quem fumou tem mais chance de ter a doença. Mas quem parou há 5 anos, equalizou aquilo ali, tá? Sim. Mas, de qualquer forma, né, o tabagismo também tem relacionado à carga tabágica, né?
existe uma conta de Ah, quantos cigarros você fuma por ano, com a carga tabágica. Tudo é a conta, É você repara. verdade, Maurício. Esse ponto eu não tinha No- pensado. no Porque não é fina- só não é uma pessoa que fuma um cigarro ou uma que fuma um maço. São contas diferentes, Exatamente. de fato. É o fumo, aquela história. No final você paga a conta. Então a tua conta é quanto cigarro você fumou ao longo daquele tempo. Então, quanto maior for tua carga tabágica, maior teu risco de ter doenças e mais tempo você vai levar para desintoxicar. O cigarro ele tem uma característica muito peculiar, né? Porque o vício do cigarro, né? Da nicotina, tem dois vícios. É o vício químico da droga Sim, do corpo. e o psicológico, o hábito, né? As pessoas têm hábito de tirar o cigarro, pegar o cigarro, acender Depois o cigarro. do almoço, vai tomar um café. Exatamente. Então, e esse hábito é muito difícil, né? Então, quando a gente tem campanhas que proíbem cigarro em vários locais, né? Inibe muito esse hábito e potencializa muito a chance de largar o cigarro, digamos Agora, assim. doutor, pegando carona na pergunta da telespectadora, existe algum efeito, alguma coisa que possa ser feito para minimizar esse impacto da carga tabágica dela? Infelizmente não. Na verdade, quando ela para de fumar é que a gente começa a contar o Não há tempo. nenhum truque que ela pudesse usar. Não, o Tipo truque... uma desintoxicação, como uma se fosse, né? Alimentação, é de isso. repente, exercício Ou físico. chás, sucos, de uma forma- antidetox que ela pudesse tomar, De uma alguma forma coisa? geral, né, uma vida saudável vai ajudar nisso aí, né? Se a pessoa para de fumar, começa a comer mais saudável, exercício físico, uma vida melhor, com certeza a melhora dela é muito mais rápida do que uma sim. pessoa que não tem esses hábitos. Mas não existe nenhuma medicação, digamos assim, você pergunta se é uma medicação que eu tomo e vamos jogar fora todo esse lixo que estava dentro, digamos, de mim. Não existe. Isso não Inclusive, eu existe. conheço algumas pessoas, doutor, acho que o Maurício também deve conhecer, né? Que param de fumar e aí apostam muito no doce, na bala. Existe alguma correlação? Por que isso acontece? Então, tem por causa do hábito, não só a É nicotina. o hábito, não é substância doce, é Não, o hábito de ter algo de ter acontecendo. algo, exatamente. Aham. Existem muitos estudos que mostram que pessoas que Mas são... as pessoas não viciam no salgado, né? Assim, viciam mais geralmente em doce. Isso é curioso, essa Então, relação. libera muito serotonina, né? Chocolate doce, né? Dá um prazer, né? Então, tudo que tem um Questão ganho do secundário, É a né? substituição do vício, né? Existem vários trabalhos que mostram pessoas que são suscetíveis a vício, né? Sim. A addict, né? Enfim, então o cara para de fumar e vira um super atleta, mas não é porque ele era um super atleta, é porque ele tirou aquele vício de cigarro para correr, para fazer um exercício, A para ser um endorfina, ator. né? Exatamente. Passou a ser o Ele vício. preenche o vício dele com outros vícios. E nada melhor do que preencher com um vício saudável, né? E nada é melhor do que não começar a fumar também. A gente Exato. tem um monte de gente participando. Muito obrigada por isso. Tem uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente dizendo que ela está tendo dificuldades para parar. Qual seria o melhor caminho, doutor, nesse caso? Então, eu acho que o principal, quando quer parar de fumar, é o teu desejo, né? Eu sempre falo assim, drogas que são difíceis de ser encontradas, às vezes é até mais simples você parar com aquela droga. Drogas que são lícitas, né, que você consegue comprar na esquina, é muito mais difícil. Que deu vontade, você vai na Você tem esquina um acesso rápido, e compra. sim. Então, primeira regra, a regra número 1 que eu sempre falo é a tua vontade, teu desejo. Você tem que ter a vontade de parar de fumar. Regra número 2, peça auxílio, né? Existem vários grupos, né, ou individualmente ou em grupo. Acho que a história do grupo de antitabagismo é muito saudável, né? Mas procurar um serviço médico, um psiquiatra, né? Sim. E tratar isso de fato sem entender assim, eu sou viciado, eu tenho uma doença e eu quero me curar. Sim. Então, quando você tem consciência disso, é muito mais simples. Então, se ela já está pensando em parar, se ela tomar consciência que isso é um vício, já é metade do caminho andado. E é legal saber essa questão do vício também mental, né, que você falou, doutor, Isso. não só do hábito. A gente tem uma outra pergunta, doutor, de uma pessoa, Alzira de Vila Isabel, ela está perguntando se você já fumou. Nunca fumei na vida. Parabéns, é isso, Nunca muito bom. fumei na vida. E apesar de que, assim, vou quase chegar aos 50 anos, então na época da faculdade era muito comum. Sim. Mesmo no meio médico é muito comum, né?
Mas eu não gostava do cheiro, eu não gostava, enfim, acabei não, graças a Deus, nunca tive vontade de fumar. Sim, foi o que o Maurício falou, né? Que era um jeito de você se enturmar, de ser, né, que legal, na tendência, na moda, exatamente. E tem uma pessoa que mandou uma mensagem pra gente, uma telespectadora, que ela fumava desde os 11 anos de idade até os 22, ela engravidou e depois os seus 2 filhos tiveram questões respiratórias. Tem ligação? Absolutamente, isso é real, a interferência da gestação durante, a pessoa que fuma durante a gestação, né? É caso de aborto precoce, de malformação congênita, e a nicotina passa pela barreira placentária, né? Então vai causar vício na criança, né? Então a criança já tem uma predisposição àquilo tudo, né? Ela carrega isso também no seu gene, né? A gente está no momento de participação aqui no programa. A gente recebeu uma mensagem também de um telespectador dizendo que já parou de fumar há 23 anos, mas ainda sonha com o cigarro que está fumando. Ele quer saber se os pulmões dele já se recuperaram. Acredito que sim, né? Como eu falei, eu não sei a carga tabágica dele antes, né? Então eu teria que fazer um exame para ver como é que está a questão dele do pulmão, para ver se já recuperou, mas a princípio, 23 anos depois, ele é uma pessoa que não teria mais problemas com relação a isso, a não ser sequelas, né? Porque tem doenças que são sequelas, você tem aquela, digamos, cicatriz causada pelo cigarro que vão ser eternas, né? Mas esse relato dele é super interessante, porque é muito comum o paciente para de fumar, a pessoa para de fumar e fala assim, ó, eu parei porque eu sei que é ruim, sim, mas todo dia eu penso numa dependência psicológica, né? Que é o hábito, né, Maurício, justamente, que é uma questão. Mas pessoas muito sós acabam fumando muito, porque é o companheiro, né? Tá ali na varanda de casa, tá na beira da praia, pega um cigarro e... Você usa como bengala, né, ali, como você cria exatamente essa questão mental de associar. Bom, a gente tem um recado da Gardênia, eu quero aproveitar só para mandar um beijo para ela, esse carinho gigante para a Gardênia, que eu tenho tanta admiração. Ela tem um recado para você aí do outro lado. Gardênia, conta pra gente. Oi, gente! Maricá está completando 210 anos com um título muito simpático dado pelos moradores, o de Cidade para Ser Feliz. E se tem alguém ajudando a construir essa felicidade é a Somar, a empresa responsável pelas obras em Maricá. São centenas de obras por toda a cidade que vão da construção do Hospital Ernesto Che Guevara e da maior escola pública em tempo integral do país. As obras de pavimentação e drenagem, além da construção de pontes, viadutos, orlas e praças. Obras que atendem às necessidades de crescimento, mas que preservam as belezas naturais e o meio ambiente do município. E além das obras, a Somar também é responsável pela manutenção e limpeza de ruas, parques e praças de Maricá. Um trabalho que transforma para melhor o município e a vida das pessoas. E que faz a cidade merecer o título de uma cidade para ser feliz. Maricá e a Somar estão de parabéns, porque uma cidade feliz a gente constrói juntos. Isso soma, isso é somar. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo. O programa hoje está cheio, né? No nosso próximo bloco, a gente tem a nossa conversa com o autor Maurício Machado para falar de uma peça muito especial. Fica aí que a gente volta já.
um ator é convidado por um excêntrico marquês para interpretar uma peça teatral de sua autoria. Depois de muitas surpresas no decorrer do espetáculo, o marquês revela-se um psicopata capaz de qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Esse é o enredo do espetáculo O Veneno do Teatro, com Osmar Prado e Maurício Machado. Com quase 37 anos de carreira, Maurício Machado é um ator com grande relevância no cenário artístico. Atuou em publicidade, novelas, cinema, teatro e, inclusive, contemplado com diversos prêmios pelo país. Experiente também no segmento de eventos. Já atuou como ator performático, repórter, apresentador, mestre de cerimônias, entre outros. O Veneno do Teatro encerra sua temporada no Teatro Firjan Sesi, no centro, hoje às 19 horas e no sábado e domingo às 18 horas. O Teatro Firjan Sesi fica na Avenida Graça Aranha, número 1. Não percam! Muito bom, Maurício. Que delícia, obrigado, Tininha. Posso levar pra casa essa chamada? Pode. Aliás, você já foi apresentador, quem sabe faz ao vivo, né? Exatamente. Apresentei muitos eventos corporativos na vida, muitos. Traz uma sagacidade, né? Essa adrenalina muito boa. O que é o Veneno do Teatro? Então, é um texto que foi escrito em 1978, na Espanha, um texto espanhol, que ganhou prêmio em mais de 30 países, foi encenado em mais de 60 países, na verdade 62 países, dos Estados Unidos ao Japão, e é a primeira vez que é encenado no Brasil. É um texto absolutamente extraordinário, que eu tive a oportunidade de assistir a montagem espanhola, e desde então fiquei louco por realizar esse trabalho, e tive a sorte agora de conseguir fazer em grande estilo, né? Porque ao lado de um dos maiores atores desse país, um pilar, um patrimônio, um panteão das artes, que é o Osmar Prado, né? Como está sendo contracenar ao lado do Osmar Prado? Olha, eu costumo dizer, já disse isso em várias entrevistas, que ao longo desses 37 anos, você como apresentadora, como jornalista, você tem, né, ídolos, né? Sim. E os meus ídolos enquanto atores, homens, sempre foram Chico Anísio e Osmar Prado. Porque ambos, apesar de carreiras muito distintas, convergem no ponto da versatilidade, que é uma coisa que eu, como ator, sempre busquei muito. Então, é uma aula, é uma realização de um sonho, trabalhar com o seu próprio ídolo, mas isso fica guardado ali na relação, que hoje temos uma relação de amigos. Fizemos uma novela juntos, que foi Cordel Encantado na Globo, apesar de não contracenarmos, porque éramos de núcleos completamente diferentes, mas isso fica guardado ali no camarim, porque em cena é um trabalho muito poderoso, muito vigoroso, de dois intérpretes que têm que estar completamente entregues a esse trabalho. E eu estou muito feliz, porque as críticas são unânimes em dizer que nós formamos uma dupla incrível, num trabalho bastante coeso. Fiquei muito feliz aqui. Só pelas imagens já dá pra ver essa entrega, que o moço da produção foi assistir na estreia, veio falar comigo, das redes sociais aqui do programa. Sim, gostou nosso querido muito. Vitor. O Vitor. Então, assim, tem sido uma alegria. A gente estreou em Belo Horizonte, testamos o espetáculo, fizemos a pré-estreia lá, depois fomos para Brasília. Na sequência, cumprimos uma temporada em São Paulo, saímos de São Paulo, fomos fazer uma pequena turnê pelo Brasil, um passeio, né? Fomos pelos cantos do Brasil, fomos para Belém do Pará, Goiânia e Porto Alegre. E inclusive, como é terminamos em Porto Alegre, menina, no dia que começou a chuva. Na segunda-feira seguinte, a gente conseguiu ainda pegar no Salgado Filho o avião de volta, não estava chovendo. E na quinta a gente estreou aqui, que foi o dia que aconteceu toda a tragédia lá, né? Me diz uma coisa, como é que é essa recepção? Porque você roda o Brasil inteiro e por mais que seja um único país, são culturas e percepções diferentes. Como que é esse retorno? Como é que elas recebem o espetáculo, diferentes regiões? Então, Luiz, essa é uma pergunta muito pertinente, assim, porque existe uma diferença grande mesmo. Até no palco você sente essa energia? A gente sente a respiração, a gente sente o pulsar da plateia, mas acontece uma coisa fenômica. Será que existe essa palavra fenômica? Talvez fenomenal, fenomenal. Mas pode ser fenômica também, né?
nesse espetáculo que é um silêncio. A plateia fica hipnotizada, eletrizada em transe ali, né? Pelo espetáculo. É um suspense, Sim. que eu acho que já começa daí. É um gênero não muito usual, pouco comum no teatro, né? As pessoas estão mais acostumadas com a tragédia, com o drama, com a comédia, com os musicais. E é um suspense que vai fisgando a plateia. A cena é um espetáculo de duração curta, tem 70 minutos. E as pessoas vão sendo impactadas. Eu não posso falar muito sobre o espetáculo, porque é um suspense, vou dar spoiler. Mas é um ator que é convidado na casa desse marquês, completamente excêntrico. Ele é o poder absoluto. E ali várias coisas surreais e absurdas vão se sucedendo pelos desmandos e o poder, né, que ele exerce sobre essa figura que acha que é superior, né? Que ele é um ator que se acha demais, é muito egocêntrico, mas na verdade esse egocentrismo está, na verdade, associado ao personagem do Marquês, que é o personagem do Osmar Prado. Nossa, e mexe com questões assim, psicológicas mesmo, né? Até de comportamentais. É engraçado que as pessoas que devem se identificar. É muito bacana, porque é um texto que, apesar de ter sido escrito em 78, ele é completamente atemporal, ele é totalmente atual. E hoje em dia, mais do que nunca. Não tem um viés político, nada disso durante o espetáculo, mas fala muito sobre a conduta do ser humano, né? As máscaras que a gente adota na sociedade. Até que ponto nós estamos representando em sociedade. E tem muito a ver até com o consumo de redes sociais também, né? Tudo. Sim. Tudo isso está impregnado no espetáculo. E as pessoas saem realmente emocionadas, tocadas, sensibilizadas, saem refletindo muito sobre o espetáculo. Sim, incrível. Porque tem muitas camadas. Muito bom. Bom, a gente vai falar sobre o Santuário Arquidiocesano de Cristo Redentor, que celebrou ontem o dia de Corpus Christi, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, abrindo a semana do meio ambiente, com um lindo tapete sustentável feito por jovens. Os tapetes, inclusive, foram feitos com borra de café, olha só, serragem e casca de ovo. Eu, particularmente, nunca tinha visto, por exemplo. Além do tradicional sal também, apresentaram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostos aí pela Organização das Nações Unidas, as obras de misericórdia e uma imagem de Nossa Senhora, Rainha da Ecologia. Ao final da celebração, todos os resíduos foram levados para compostagem, processo de decomposição de materiais orgânicos que resulta em adubo. Que barato! A gente viu aí algumas imagens. Olha que legal, os tapetes sustentáveis do Cristo. Lindo e colorido. É bacana ver os jovens envolvidos, né? Arte nessa pura, causa. né? Exatamente, é arte pura. Exatamente, Maurício. A gente falando sobre o comportamento do jovem também, né? O quanto que essa geração está super atenta, né, doutor? Às causas sociais mesmo. Sustentável, muito bacana. Sustentabilidade é isso. A gente mostra para vocês. Bom, a Gardênia tem um outro recadinho pra gente que ela quer mostrar para vocês. Gardênia, conta pra gente. Oi, gente, olha só, deixa eu falar um pouco de Saquarema, um município que completou 183 anos de história e que hoje vive um novo tempo. O trabalho da prefeitura está mudando para melhor a cidade e a vida das pessoas. E duas áreas merecem destaque, tá? A educação e a saúde. A prefeitura tem investido muito na educação e a rede municipal hoje está maior, melhor e mais moderna. São 11 complexos educacionais novos e 15 novas creches, reduzindo o déficit de vagas e dando mais conforto para os alunos e professores. Além da nova infraestrutura, a Prefeitura investe em oportunidades com o programa Conexão Universitária, que já chegou a quase 9 mil alunos com bolsas de estudo em universidades, e o projeto Conexão do Futuro, com mais de 47 mil vagas para diversos cursos. Outra área que também está recebendo muitos investimentos da Prefeitura é a saúde. A Prefeitura está investindo na ampliação da capacidade de atendimento e hoje o município bate recorde na atenção básica de saúde, reduzindo as filas para consultas, exames e outros procedimentos. Olha só, mais de 200 mil atendimentos e procedimentos nas clínicas especializadas. A Prefeitura tem feito um grande trabalho e não poderia ser diferente. Afinal, é a Prefeitura de Saquarema, né? A prefeitura que faz mais por você.
Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem agenda cultural. Eu volto já, não sai daí. Estamos de volta ao vivo nas super tardes da Band e chegou a hora da gente dar aquela dica de fim de semana, porque ó, a gente está sentindo aí o Rio de Janeiro num climinha diferente. Então, a nossa dica dessa vez é de filmes e séries para você poder curtir esse friozinho gostoso com a nossa agenda cultural. Roda, produção! Uma jovem religiosa se torna freira em um convento isolado na Itália e passa a lidar com acontecimentos sombrios e aterrorizantes. Esse é o enredo do filme Imaculada, que chegou às salas de cinema essa semana. O filme, que já é considerado o melhor lançamento do gênero em 2024, é uma boa pedida para os amantes de filmes de terror. E para quem gosta de séries e quer maratonar em apenas um final de semana, aqui vão algumas dicas. Disponível no Canal Max, o seriado de 5 episódios, Chernobyl, que conta a história do acidente ocorrido na usina nuclear de Chernobyl em 1986, as consequências e esforços dos profissionais determinados a diminuir os danos e encontrar as falhas que causaram o acidente. Entre as séries de ficção mais assistidas, The Last of Us, que apresenta no mundo apocalíptico a tentativa de um homem em melhorar de vida, cumprindo missões com sua amiga em troca de mantimentos e sobrevivência. Viu? Ó, prato cheio aí pro final de semana, viu? Pra você assistir de casa. A gente estava comentando sobre a agenda cultural, né? Que a gente gosta, tipo de filme. É isso, tem várias opções para você, viu? Falando nisso, também tem uma dica especial. A gente está aqui com o Maurício Machado, falando da sua peça O Veneno do Teatro. Maurício, conta pra gente onde te encontra. Então, o espetáculo está nas 3 últimas apresentações, gente, aqui no Rio de Janeiro, nos despedindo de uma temporada muito vitoriosa. Sim. No Teatro Firjan, SESI Centro, um teatro maravilhoso na Graça Aranha, número 1. Que tem um café delicioso, então as pessoas com coisinhas ali, né? muito gostosinhas ali. Então, nesse friozinho, nesse dia
acho que teatro cai bem com um cafezinho, com Teatro um chá. sempre cai bem, né, Maurício? bem. Vamos combinar sol, Do frio. sol com frio em qualquer Sempre. momento. E ver esse espetáculo que a gente está tão feliz em apresentar aqui no Rio de Janeiro. Saindo daqui, a gente vai para São Paulo. Depois a gente tem uma agenda bastante grande que as pessoas podem acessar a agenda no destaque Agenda do Instagram do espetáculo Veneno do Teatro. E para provar que o teatro é a casa do povo também, a temporada é muito popular. Eu acho que isso Bacana, é legal você falar importante disso. dizer, porque tem muito essa ideia, né, de que o teatro é um lugar da elite, o teatro é caro, mas o teatro, desde os primórdios, é o lugar do povo. É verdade. É feito para o povo, né? Então, os ingressos são muito populares, R$40 a inteira e R$20 a meia. Vale a pena. E não, e só pelo roteiro também é incrível. Você falou do local E é uma qual grande horário? produção. Eu esqueci de dizer, a direção é do Eduardo Figueiredo. Legal. Tem música ao vivo em cena, que é uma coisa pouco comum em espetáculo de prosa, né? Espetáculo de teatro da palavra. É uma coisa mais comum em musicais. Sim. E os horários hoje, sexta-feira, 19 horas, sábado e domingo, 18 horas. Perfeito. Horário super cedo, que a pessoa pode jantar em casa ainda. É isso, muito Curtir bom. um cinema depois, se quiser, ou uma série em E casa. discutir também a peça, né? Porque é incrível, é intensa, assista, inclusive. Muito obrigada, Maurício. Obrigado a vocês. Doutor, a gente está aqui falando do nosso dia, né? Anti-tabagismo. Uma dica nesse dia tão especial para quem tá querendo largar ou até quer começar. Tem isso também, viu, pessoal? Pessoal, vou experimentar. Dá uma dica para esse povo, doutor, Então, por favor. vou primeiro dar a dica para não começar o tabagismo, né? Quando você pensar em começar a fumar, vai numa banca, olha atrás do maço de cigarro, vê o que está Verdade. escrito, vê as doenças que podem causar, vê as famílias que podem ser destruídas por causa do tabagismo. Daí você pensa assim, será que eu quero isso para minha vida? Não quero. Então, já não comece. E para quem está fumando, também pensa que se até hoje não teve uma doença, porque o momento é esse. Não existe o amanhã, não existe daqui a 30 dias, não existe daqui a 6 meses. Quando você decide, tem que parar naquele momento, porque se você não tem uma doença ainda, você pode adquirir uma doença pelo simples ato de fumar. E como esse ano também, esse dia é sem tabaco ou sem cigarro, né, tem especial atenção pelas crianças e adolescentes, você que é pai, você que é mãe, que fuma na presença das suas crianças, pai e mãe, vocês são exemplo para os seus filhos. Então, se você fuma na frente dos seus filhos, é muito provável que um dia eles vão fumar. Então, deixa esse mau hábito para trás, que teus filhos vão ver muito mais saudáveis. Perfeito, doutor, que é o tema, inclusive, desse ano, nessa proteção das crianças e adolescentes. E o vape também, né? A gente ficar atento a isso. O vape entra nessa jogada, tá, pessoal? Um amigo meu, que tem uma coisa de todo mundo passa um pro outro, né? Um amigo meu fuma um vape, é docinho. O vape é a mesma Também coisa. tem nicotina ali Tem dentro. nicotina, tem produtos tóxicos, causa câncer, causa pneumonite, causa mortes precoces em crianças e adolescentes. Então, o vape é tão letal quanto, e eu acredito que a gente vai ver muitos estudos no futuro mostrando que ele é muito mais letal do que o cigarro habitual. Sim, doutor, você falou até um ponto, acho legal da gente levantar. Existe uma questão da pneumonia, né? Assim, um ponto rápido até em relação ao vape. Então, o vape, como ele consegue uma concentração de fumaça, produtos tóxicos e nicotina muito alta em pouco tempo, porque você imagina o seguinte, quando você fuma, aquela fumaça quente do cigarro incomoda muito mais do que a fumaça fria, que é uma fumaça base de água do vape. Então, é possível fumar-se muito mais, né? É como você vê em alguma roda na rua, a pessoa fumando um vape, parece que está comendo uma bala, fumando um pirulito, um atrás do outro, pá. Então, isso é importante saber que causa algumas doenças pulmonares, umas pneumonites agudas, muito severas, com chance de óbito precoce. Sim, é isso que você falou, porque o vape você pode meio que fumar em qualquer lugar, né? Então você vai pegar no restaurante, você tá ali com a galera na faculdade, dentro de sala de aula, que não deveria nem acontecer, e fica muito mais fácil de consumir esse tipo de, infelizmente, né, de método. Então, é isso. Hoje um dia tão especial, com uma dica muito incrível para você, O Veneno do Teatro, peça de Maurício Machado, junto com Osmar Prado. Assista. Esse é o nosso Vem Com a Gente. Muito obrigada, doutor, pela sua presença mais uma vez. Um bom final de semana para você. Maurício, muito obrigada também. Muito bom. Além de ótima apresentadora, linda. Obrigada, muito obrigada. Mandar um beijo pra Gardênia, inclusive. A gente agradece muito a sua audiência, viu? Você que tá aí. O Vem Com a Gente tá chegando no finzinho. Agora vocês vão ficar agora com Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. É isso. Super beijo, obrigada.
noite para você curtir a